tivemos uma grande reação quando da aprovação da Lei de Biossegurança, uma grande reação religiosa a respeito do uso de células-tronco embrionárias. Portanto, também isso pode ser um risco, não, Ivan? A mesma reação que seria mexer na natureza das coisas, não lhe parece que mexer na natureza das coisas de uma célula geneticamente pode vir? A pesquisa, você acha que pode ainda ter algum tipo de problema nesse nível com as pesquisas? Pesquisa, viver é perigoso, né? Eu acho que tem esse ponto. Então, acho que tudo é risco. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena arriscar, né? Bem, no caso, as células-troncos embrionárias são aquelas que não vão ser usadas mais para implante, né? E muitas delas, a lei, inclusive, estabelece um período na qual ela pode ser utilizada. Vão ser jogadas fora, estão congeladas, não darão mais bebês. Eu acho que teve um exemplo, uma analogia, né, que a Rosária estava falando, que eu gostaria que ela colocasse em termos com eletroencefalograma. No intervalo rolou um papo rápido da Rosária. Vamos lá, Rosária, a sua analogia da morte cerebral, vamos a ela. Não, o que eu gosto de pensar é que a questão de morte cerebral para doar órgãos foi uma questão também muito debatida na sociedade civil e se chegou a um consenso na maior parte dos países civilizados de que há um critério para que se considere que um indivíduo está em morte cerebral e, se a família concordar, ele pode doar órgãos. E o critério esse indivíduo é examinado por 2 neurologistas independentes do grupo que faz os transplantes e se fazem exames que existem e se for constatado que ele está em morte cerebral, a família é comunicada e autoriza ou não a doação dos órgãos. Então, isso parece ser uma coisa aceita pela sociedade, pelas entidades religiosas, etc. Se o mesmo critério for utilizado para um blastocisto, acredito que qualquer 2 neurologistas vão chegar à conclusão de que aquele futuro indivíduo está em morte cerebral. Irreversível. Irreversível, porque qualquer exame que se faça não vai detectar nenhuma atividade cerebral, mesmo porque não há cérebro, não há nenhuma célula nervosa naquele estágio. Então, pelo mesmo critério, pelo mesmo raciocínio, pela mesma lógica, a família é comunicada e se concordar que aquelas células podem ser doadas para virem a ser utilizadas em terapias celulares para salvar indivíduos que estavam doentes e condenados, me parece ser uma analogia muito próxima aos conceitos éticos que as sociedades concordaram para o caso da morte cerebral de um indivíduo adulto. É importante ressaltar que esses blastocistos vão ser mesmo jogados fora. Exatamente. Entendeu? Então, se vão ser jogados fora, por que não salvar uma vida? Exatamente. Você defende, Ivan, inclusive, que deveria haver uma campanha nesse sentido dos pais, né? Que, na verdade, houve cruzamento ali in vitro. Ajudem nesse sentido de ofertar o que não foi utilizado? Com certeza. Eu acho que principalmente os pais, né? Você pegar o pai, qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém é ter uma perda de filho. Entendeu? Então, eu acho que a gente sofrer um assalto, sofrer qualquer tipo de violência, nada é pior do que você ter. Então, os pais são sensíveis, pais e mães, né? Então, eu acho que tem que haver um esclarecimento em relação a isso e um lobby forte também por conta dos pais nessa direção, de tentar alterar, né? E fortalecer essa perspectiva em relação ao blastocisto que a Rosária colocou muito bem. Eu acho, se vocês me permitem uma parte, eu acho que uma iniciativa que seria muito importante nesse momento é se criar um banco público de blastocistos doados por essas famílias, sob supervisão de um órgão do Ministério da Saúde, como o INCA, que tem, por exemplo, experiência em criar banco de sangue de cordão umbilical. Então, esse banco público do Ministério da Saúde seria o repositório desses blastocistos doados. E qualquer pesquisador do país que estiver interessado em estudar, apresenta um projeto, é submetido a uma comissão de ética que tenha representantes de toda a sociedade civil
e se aquele projeto for julgado adequado, então aquele blastocisto será doado para aquele grupo de pesquisa. Isso garante que nós tenhamos um controle ético da sociedade sobre a utilização desses blastocistos, inclusive sobre os projetos de pesquisa, e isso afasta qualquer temor de má utilização ou de vocês vão brincar de Deus, ou que seja, que a sociedade civil pode exercer o seu papel regulador nesse momento. Eu iria questionar o Marcelo a respeito dos limites da lei. Hoje em dia a lei permite o quê e ainda precisaria avançar em quê? Ou seja, o que é que já é possível pesquisar com a aprovação da lei em relação às células-tronco embrionárias? Bom, hoje, quer dizer, foi aprovado e você pode utilizar as células-tronco embrionárias para pesquisa. Então, isso foi um avanço muito grande. Você sabe que nos Estados Unidos isso não é possível. Então, isso vai trazer para o país um avanço muito grande, porque, como já foi dito aqui, as células-tronco embrionárias, elas têm uma potencialidade de se desenvolver em outros tipos celulares muito grande. É claro que tem as suas distinções e tem seus riscos e uma série de outras coisas, mas ela tem uma potencialidade muito grande. Então, isso trouxe para o país um avanço enorme, brutal, na frente de outros países. E não há nenhum tipo, porque a Rosália, quando defende essa questão do banco, é porque ainda há algum tipo de restrição ou não? Ou o cientista vai ter total liberdade de trabalho? O que a Rosália acabou de colocar é extremamente importante. O controle disso tem que ser rigoroso, porque não é qualquer pessoa que pode manipular esses blastocistos, essas células. Tem que haver um controle rigoroso para que exista responsabilidade. Através de um controle, como a Rosália colocou, da sociedade mesmo, um comitê de ética, ou um comitê de cientistas junto, faça avaliação desses projetos para como vão ser utilizadas essas células. Então, essa proposta me parece bastante simpática de ter um controle do Estado, regulado pela sociedade, e para que isso... Mas a lei precisa de uma regulamentação específica nesse sentido? Com certeza precisa de regulamentação. Só temos que tomar cuidado para não acontecer aquela velha questão, né? A lei existe, mas não sai a regulamentação. Exatamente. E ainda não funciona. Bom, esse é o grande perigo de todas as leis que são aprovadas no país. Né? Exatamente, é um risco grande. Mas essa questão da responsabilidade me traz uma outra que eu vou fazer, uma outra questão que eu vou transportar aqui para o Rafael. Os riscos mesmo, né? Alguns casos já... alguns tratamentos desse tipo que acarretaram problemas, leucemia. Como é que explica para a gente qual é essa questão do risco, cuidado com isso? Bom, eu acho que, quer dizer, na evolução da medicina, todos os novos tratamentos passaram por períodos de testes para avaliação dos seus riscos. Em alguns casos, antes que todas essas regulamentações que são vigentes hoje em dia estivessem disponíveis, aconteceram vários acidentes e, por força desses acidentes, inclusive, foram criados regulamentos e leis, regras que têm que ser seguidas para a imposição de qualquer nova terapia. Agora, as terapias modernas são terapias realmente revolucionárias. Nós estamos numa fase muito nova de novas tentativas de tratar as doenças por métodos que não tinham sido testados anteriormente, ou de estender para um número maior de doenças métodos que tiveram sucesso em alguns casos particulares. Isso não é totalmente desprovido de risco. Para você ter uma ideia, quer dizer, a única, novamente voltando às terapias celulares, a única que está avançando mais rapidamente para a utilização no paciente é do transplante autólogo, porque reduz muito alguns dos riscos que são inerentes à imposição de qualquer material exógeno. Né? Então, isso não é à toa, é por causa disso, é por causa desses riscos que existem, e eles existem, e alguns deles já foram mapeados, outros ainda não, por falta de pesquisa suficiente, tanto no caso de células tronco-embrionárias, quanto no caso de terapias gênicas, terapias genéticas propriamente. No caso das terapias genéticas, existem riscos inerentes à utilização
do gene externo e a utilização dos vetores. A utilização de vetores virais exige um trabalho enorme. Isso está se processando há décadas e está ainda avançando com relativa lentidão. Mas não há dúvida de que há progressos. Então, junto com curas de determinadas patologias, como síndromes de imunodeficiência severa, combinada, como tem acontecido em alguns ensaios clínicos, não são desprovidas de acidentes. Recentemente, isso foi muito divulgado, um ensaio terapêutico feito para uma patologia chamada síndrome de imunodeficiência combinada severa, que são as crianças da bolha, né? Um desses ensaios clínicos na França foi e é sujeito a uma crítica muito grande por causa do aparecimento de leucemias em 2 dos 11 pacientes que foram tratados. Então, essa é uma situação extremamente importante de se considerar e de uma forma muito serena e com base científica. Por quê? Em primeiro lugar, apesar desses 2 casos, entre os 11, 7 das crianças continuam reagindo muito bem ao tratamento, estão até o momento curadas daquela patologia, que é uma patologia que costuma ter uma sobrevida da ordem de 1 ano, com as crianças mantidas dentro de condições de restrição absoluta, porque elas não podem ter nenhum contato com o mundo exterior. Então, há uma taxa de sucesso ainda relativamente alta. Em segundo lugar, e eu acho que é extremamente importante entender isso, esses casos, que são casos que inclusive motivaram a paralisação de alguns ensaios de terapia gênica que estavam sendo desenvolvidos nos Estados Unidos e na Inglaterra, por força desses 2 casos de leucemia, o ensaio clínico foi iniciado em 1999 e os casos de leucemia apareceram em 2002. Hoje, em 2005, sabe-se, há um razoável grau de certeza sobre as razões que levaram aquele tipo de vetor a se inserir no genoma dos indivíduos, causando aquela leucemia. Em outras palavras, se nós soubéssemos há 6 anos atrás, ou se a comunidade científica soubesse há 6 anos atrás, o que se aprendeu por força desses acontecimentos, isso teria sido evitável. Quer dizer, já existem propostas de modificação dos vetores, de modificação do tipo de gene que é utilizado para esse tratamento, para superar essa questão. E a gente só tem isso hoje em dia, infelizmente, por força desse acontecimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem ainda o caso de 7 das 11 crianças que estão respondendo muito bem, responderam bem ao tratamento e estão levando vidas muito mais próximas da normalidade do que levariam se não tivessem sido sujeitas a esse tratamento. É uma questão muito difícil. Há cientistas que propõem que os riscos sejam mapeados, indicados e que a decisão, no caso, por exemplo, de tratamento infantil como esse, seja dos pais, se eles estão dispostos a assumir o risco ou não. É uma decisão extremamente difícil, muito difícil de você regulamentar de uma forma precisa, porque a quantidade de casos distintos vai ser muito grande. E, em última análise, há muita gente que acha que a decisão deve ser dos pais, se eles estão ou não dispostos a correr o risco. Bem, nós já estamos nos aproximando do final. Eu vou pedir a Rosália até, em homenagem, né, a única mulher, que faça o fecho do ponto de vista da esperança que esse tratamento, ou seja, a terapia genética, o que é que a gente pode esperar disso? Você podia fazer um resumo final, rapidinho? Sem criar falsas expectativas, o que essas terapias celulares e genéticas nos mostraram é que reacendeu a esperança não só entre os pacientes, mas também entre os médicos, principalmente na minha área, a neurologia, que até essas terapias era considerada que tinha muito pouco a oferecer aos doentes. Então, em geral, a gente tinha uma lesão de sistema nervoso e constatava que o paciente perdeu determinadas funções e nada podia ser feito. Uma doença degenerativa que a gente sabia que a progressão era crescente e levava sempre a um determinado final. Então, essas terapias pode ser que não resolvam todas as doenças, que não sejam essa panaceia que está se oferecendo, mas reacender uma esperança não só para os pacientes, mas também como os pesquisadores e os médicos de encarar essas doenças de uma forma nova
e parar e dizer assim, bom, quem sabe há algo a fazer nessas doenças genéticas ou nessas doenças degenerativas ou nessas lesões que até agora eram consideradas irreversíveis. Então, nesse ponto, nós estamos diante de um novo horizonte, de um novo mundo de estudos, de aprendizagem, e tomara que o resultado seja o número maior possível de tratamentos para essas doenças. Bem, eu lhe agradeço. Eu quero deixar aqui uma possibilidade a mais, que nós temos um site do programa e nós vamos pedir aqui aos nossos participantes que nos deem indicações de livros, sites, para você poder saber mais sobre o assunto. Então você depois vai no www.tomeciencia.com.br, porque lá você vai poder saber mais sobre esse tema, terapia genética, que discutimos aqui. Agradecemos a presença de todos vocês, ao pessoal que nos está vendo e ouvindo, e até a próxima.